Boa tarde, meu povo, minha pova. Como estão vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Tivemos um tempinho afastados, né? Acho que foi 2 semanas sem aula, mas estamos retornando, ok? Empolgados? Eu estou um pouquinho. Vamos começar a nossa aula, então, fazendo atividade. Quantos fizeram a atividade da última aula? É, vamos lá. Eu acredito que já apareceu para vocês. E a primeira questão fala assim: o valor de -4 elevado a 3 é. Lembram daquela regrinha? Se a base for negativa, que é o caso aqui, -4 é um número negativo, nós temos que olhar o expoente. Se o expoente for par, é positivo. Se o expoente for ímpar, é negativo. Nesse caso, o expoente aqui é 3. E 3 é um número ímpar. Automaticamente vai ser negativo. Então, a resposta certa é a letra B. Quantos acertaram? Vamos fazer a segunda questão. Determine o valor de 2 elevado a 7 multiplicado por 2 elevado a 3. Ok? A multiplicação pode ser representada por um x ou por um ponto, é a mesma coisa. Então, 2 elevado a 7 multiplicado por 2 elevado a 3. Lembra daquela regrinha de multiplicação de potência em mesma base? Conserva a base e soma os expoentes. Então, vamos conservar o 2 e vamos somar 7 mais 3. E 7 mais 3 é 10. Então, aqui é 2 elevado a 10. Lembrando que pode aparecer mais 2 ou apenas o 2. O sinal positivo você não é obrigado a colocar. E geralmente nós não colocamos. Então, a resposta certa é a letra C. 2 elevado a 10 ou mais 2 elevado a 10. Mais 2 quer dizer um número positivo. E o 2 sem nenhum sinal também é um número positivo. Alguma dúvida? Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Terceira questão. Qual o valor de 3 elevado a 8 que está elevado a 2? A gente chama isso de potência de potência. Ok? Então, a gente conserva a base, que no caso a base é 3, e vamos multiplicar os expoentes, 8 e 2. Então, vai ficar 3 elevado a 8 vezes 2. E 8 vezes 2 é igual a 16. Então, 3 elevado a 16. Nesse caso aqui, houve um erro. Eu acredito que esse erro foi ao fato do expoente negativo aqui, ó. Aqui teria que ter um expoente negativo. Então, aqui seria menos 3 e menos 3. Ok? Ou então, você tira esses sinais de menos aqui. Mas o importante é você conservar sempre a base, que no caso é 3, e multiplicar os expoentes. Né? A única coisa que deu errado aqui é porque se aqui está positivo, né? Então aqui também teria que estar positivo. Então vamos considerar aqui, ó, mais 3, mais 3, mais 3 e mais 3. Tudo positivo, a resposta é a letra B. Menos 7 elevado a 20 dividido por menos 7 elevado a 14. Divisão de potência em mesma base. Conserva a base, que é o menos 7, e subtrai os expoentes. Então, vai ficar, ó, conserva o menos 7 e vai ficar 20 menos 14. 20 menos 14 dá 6. Então, menos 7 elevado a 6. Resposta certa é a letra A. Até porque só tinha a letra A com sinal negativo. Alguma dúvida? Então, vamos prosseguir. Essa aí já é um pouquinho diferente.
A base aqui é 2, 2 elevado a 8, multiplicado por 8. São bases diferentes. Mas eu posso colocar o número 8. Eu posso escrever o número 8 como a potência de base 2. Perceba que 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Então, se eu repetir o 2 3 vezes, vou chegar no número 8. Então, pode-se dizer que 8 é 2 elevado a 3. Então, ó, 2 elevado a 8 vezes 8 é a mesma coisa de 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8. Agora nós temos uma multiplicação de potência de mesma base. Vamos conservar a base, que é 2, e somar 8 mais 3. E 8 mais 3 é 11. Então, a resposta certa é a letra B. Agora que nós resolvemos as atividades da aula passada, nós vamos ver raiz quadrada de um número inteiro. Praticamente a mesma coisa. Se você tiver o livro em casa, você pode abrir o livro na página 69. E nós vamos fazer até alguns exemplos que está na página 69. Pegaram? Se não pegou, dá uma pausa aí no vídeo, vai correndo, pega o livro, volta, tira a pausa e acompanha a aula. Então, a raiz quadrada de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial. Quando a gente fala assim, parece que a gente não entende nada. Então, eu vou mostrar na prática. Raiz quadrada de 16, que é um número que, multiplicado por ele mesmo, dá 16. Né? 1 vezes 1 dá 1. Então, não pode ser 1. 2 vezes 2 dá 4. E tem que dar 16. Então, não pode dar 4. 3 vezes 3 dá 9. Tem que dar 16. Mais 4 vezes 4 dá 16. Então, a raiz quadrada de 16 é o número 4 positivo. Lembrando que esse número aqui não pode ser negativo. Né? Então, a raiz quadrada de 16 é igual a 4 positivo. Se você quiser, você pode até tirar o sinal de mais, porque esse sinal de mais não é obrigatório. Agora, existe o oposto da raiz quadrada de 16, que é a raiz quadrada de menos raiz de 16. Perceba o seguinte, que esse sinal de menos está do lado de fora. Então, quem é a raiz quadrada de 16? É 4. Como tem um sinal de menos lá de fora, você vai colocar o sinal de menos aqui também. Então, o resultado vai ser menos 4. Só lembrando, o sinal de menos tem que estar do lado de fora da raiz. Não pode estar do lado dentro da raiz. Ok? Se estiver dentro da raiz, não existe. Tem que estar fora da raiz. Né? Então, se existir um sinal de menos fora da raiz, aí o resultado vai ser um número negativo. No entanto, né, nem sempre, aqui está bem, mas nem sempre é possível determinar raiz quadrada dos números inteiros. E Z, vocês estão lembrados, né? Z representa o número inteiro. Por exemplo, números como raiz de 10. Se você pegar o seu celular, o meu não está aqui, para eu calcular, e colocar lá, raiz quadrada de 10. É um número infinito, mas no seu celular vai aparecer uma série de 6, 7, 8 números. Né? 3, e aí aparecem vários números. Né? Só que em Z, que é os números inteiros, é 3, alguma coisa. Se você tem 3 mais algum pedaço, então não é inteiro. É 3 e um pedaço, 3 e alguma coisa. Então, por isso que raiz de 10 não é a raiz quadrada
não existe, não posso determinar a raiz quadrada entre como raiz de 11, raiz de 12, raiz de 13, raiz de 14. Você pode pegar seu celular e vai colocar. Mas a raiz de 16, para cá, a raiz de 16 é 4, e 4 é o número inteiro. Aí raiz de 17 não é, de 18 não é, 19 não é, 20 não é, 21 não é, 22, 23, 24. Mas raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Então a raiz quadrada de 25 é o número inteiro. Então, assim, as raízes quadradas inteiras, né, são as que têm um número inteiro como resposta, né? Então, seria a raiz quadrada de 1, que dá 1, raiz quadrada de 4, que dá 2, raiz quadrada de 9, que dá 3, raiz quadrada de 16, que dá 4, raiz quadrada de 25, que dá 5, raiz quadrada de 36, que dá 6, de 49, que dá 7, raiz quadrada de 64, que dá 8, de 81, que dá 9, e de 100, raiz quadrada de 100, que dá 10. E assim sucessivamente, ou seja, 121, 144, 169, 196, e assim vai. Né? São os números que as raízes quadradas são exatas. E, como eu já falei antes, não pode ter o sinal de menos dentro da raiz. Né? Se você pegar o seu celular e tentar calcular a raiz quadrada de um número negativo, você vai perceber que você não vai conseguir. Você só vai conseguir calcular isso, só para tirar a dúvida de vocês, no terceiro ano, que são os números imaginários, né? Mas aí você já fica pensando, se é um número imaginário, é fruto da imaginação, porque não existe. Mas deixa esse assunto para o terceiro ano. Até então, não existe raiz quadrada de número negativo. Vamos lá para o primeiro exemplo da página 69. Tá? Página 69, está lá, título, raiz quadrada exata de números inteiros. Aí vamos lá para o primeiro exemplo. Né? Resolver o primeiro exemplo aqui. Qual é o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de... Então vamos lá. Raiz quadrada de 25, que é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25. 5, né? Porque 5 vezes 5 dá 25. Raiz quadrada de 64, que é um número que multiplicado por ele mesmo dá 64. 8. Porque 8 vezes 8, 64. Agora, existe algum número que multiplicado por ele mesmo dá menos 81. Aí nós vamos cair na regra que nós já vimos agora há pouco. Não existe raiz quadrada de número negativo. Aí você pensa, e o 9? Se você fizer 9 positivo vezes 9 positivo, ou seja, 9 vezes 9 dá 81 positivo. Se você fizer o 9 negativo, então menos 9 vezes menos 9, sinais iguais dá positivo, 9 vezes 9 é 81. Então, menos 9 ao quadrado dá 81 positivo. E 9 ao quadrado também dá 81 positivo. Por isso que não existe. E a raiz quadrada de 1, que é um número que multiplicado por ele mesmo dá 1, o próprio 1. Se ficou alguma dúvida, principalmente aqui ó, na letra C, você pode me perguntar, que eu estou aqui à sua disposição. Essa resposta não era para aparecer agora, tá? Mas apareceu. Né? Entre os números raiz de 9, raiz de 25, raiz de 37, raiz de 64, raiz de 16, está errado aqui, eu vou consertar ali rapidinho, está errado.
assim mesmo, as coisas já que eu vou consertar ali, então eu vou botar para assim. Agora ficou melhor. Entre os números raiz de 9, raiz de 25, raiz de 37, raiz de 64, raiz de 16 e raiz de 80, quais não são números inteiros? Então, vamos lá? Raiz quadrada de 9 é 3. E 3 vezes 3 dá 9. Então, é um número inteiro. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. É um número inteiro. Raiz quadrada de 37. Não existe nenhum número que multiplicado inteiro e multiplicado por ele mesmo dá 37. Porque 6 vezes 6 dá 36 e 7 vezes 7 dá 49. Então, a raiz quadrada de 37 não é um número inteiro. Raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64, 8 vezes 8 dá 64. Então, é um número inteiro. Raiz quadrada de 16. 4 vezes 4 dá 16. É um número inteiro. Raiz quadrada de 80. Não existe nenhum número que multiplicar inteiro e multiplicado por ele mesmo dá 80. Então, as raízes que não são números inteiros, aqui está escrito errado, raiz de 37 e raiz de 80. Agora, isso é a... Agora eu vou fazer a terceira questão da página 69. Determine o valor de... Quem é a raiz quadrada de 36? Dá 6. Porque 6 vezes 6 dá 36. Veja que tem um sinal de menos aqui do lado de fora. Do lado de fora pode. Não pode do lado de dentro. Quem é a raiz quadrada? Quem é menos raiz quadrada de 64? Raiz quadrada de 64 dá 8. Então, o resultado vai ser menos 8. Ok? Porque como tem esse menos do lado de fora da raiz, menos 8. Lembrando que não pode ser do lado de dentro da raiz. Ou seja, dentro da raiz. Que é a raiz quadrada de 100? Não dá 10. Porque 10 vezes 10 dá 100. Olha o sinal de menos aqui, lá de fora. Que é a raiz quadrada de 49? É 7. Como tem um sinal de menos, menos 7. Raiz quadrada de 400. E aí? Às vezes parece que é difícil, né? Mas basta você fazer, ó. 10 vezes 10 dá 100. Então tem que ser maior do que 100. Né? Aí pensa aqui, ó. Que é a raiz quadrada de 4? 2. Então só pode ser 20. Porque 20 vezes 20 dá 400. Aqui tem um sinal de menos. Então vai dar um número negativo. Aí você faz, ó. E a raiz quadrada de 9 dá 3. Então a raiz quadrada de 900 é 30. Como tem um sinal de menos, menos 30. Já dei a dica, ó, para ficar fácil. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, de 2.500 é 50. Como tem um sinal de menos, a gente coloca aqui menos 50. Para encerrar, raiz quadrada de 144 dá 12. 12 vezes 12, 144. Para encerrar essa questão. E agora vamos fazer a última questão da página 69. Que fala assim: existe algum número inteiro que represente a raiz quadrada de menos 25? Justifique. Pode ter um número negativo dentro da raiz? Não. Tá. Existe
não existe. Por quê? Pois não existe em Z raiz quadrada de número negativo. A aula de hoje é só. Pode fazer um O. Encerrou a aula de hoje. Mas tem uma atividade aí para vocês fazerem. Eu já estou colocando a atividade. Dê um ok. Quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, vocês vão dar um ok, né, dizendo, professor, eu encerrei, né, já acabei de assistir o vídeo. Eu vou colocar a atividade. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima semana.